Olá, entrando no ar, Jornal do Meio-Dia pela sua TV Plan, hoje dia 2 de fevereiro, já estou perdido aqui, o mês correndo mesmo, já 2 de fevereiro. Tem uma data curiosa em Portugal. Em Portugal se comemora hoje o dia do regicídio. Em 1908, alguns meses antes da família real fugir para o Brasil, o rei e seu filho Luís Felipe foram assassinados por partidos de oposição, por Partido Republicano, e passou a ser a data como o dia do regicídio. Hoje aqui no Jornal do Meio-Dia a gente vai conversar de um assunto que é muito interessante, a questão de direitos do consumidor, e por uma situação que aconteceu durante um show em Poços de Caldas, que dezenas de pessoas tiveram os seus celulares furtados, e pessoas que estavam no camarote, né? Então abriu uma discussão, tem algum direito, é possibilidade de recorrer ou não? Estão me corrigindo aqui no ponto que eu disse 2 de fevereiro e é 1º de fevereiro, eu estou todo confuso hoje. Então a gente vai conversar com o responsável pela Comissão de Direitos do Consumidor da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Poços de Caldas, Augusto de Paula Barbosa. E só para a gente entender um pouco mais sobre como se proceder numa situação dessa, porque há meios jurídicos, há meios legais de você recorrer e depois se proteger de outras possíveis situações que possam fazer vítimas. Bem-vindo, Augusto. Muito obrigado, eu agradeço o convite. É uma honra dividir a tribuna aqui com você, que é tão admirado pela minha família aí há anos, né? Cresci ouvindo sobre as suas obras e sobre a sua pessoa, então eu agradeço muito a participação. Família que a gente quase se considera como família, é sobrinho do nosso pintor Alfeu Barbosa, que tem toda uma história ligada à arte, e a turma toda por aí. Aliás, um abraço à dona Natalina também, que no dia 25 passado fez mais um aniversário. Bom, como é que é essa situação? Eu não me lembro de ter ocorrido uma situação dessa em Poços de Caldas, de durante um show, um número tão grande de equipamentos serem furtados. Realmente, né? A ocorrência de furtos, seja de celulares ou de outros bens materiais, infelizmente ela é comum. Né? Ao que parece, nesse caso, houve um excesso fora do que a gente acabou acostumando pela realidade do brasileiro e tudo mais. O que demonstra que pode ter faltado aí realmente a adoção de algumas medidas de segurança, né, que o consumidor deve ter em eventos dessa natureza. Não é possível precisar o que foi, teria que ser analisado, inclusive seria uma atribuição até do Ministério Público, nesse caso, principalmente o PROCON estadual, de analisar quais foram as medidas adotadas, né, e buscar realmente as falhas. No caso dos consumidores, é importantíssimo que eles busquem realmente a Polícia Militar, que façam um boletim de ocorrência e, posteriormente, com a nota fiscal do aparelho celular ou com outro demonstrativo, né, aquele equipamento era dele. Daquele equipamento era dele, o valor do mesmo. É lógico que o documento fiscal é o mais importante, né, é o mais claro, ele inclusive possui todas as informações necessárias. E busque realmente, se for o caso, na justiça. A gente até recomenda que procure o organizador para que tente entrar num acordo extrajudicial, porque a justiça realmente é o último meio a ser buscado. Né? Mas caso não tenha êxito, que busque realmente a justiça para tentar sanar esses percalços, esses vícios que acabaram sofrendo aí, né? Isso. Até com a intenção de coibir que outros eventos se ocorra a mesma coisa, né? Sim, com certeza, né? Como eu falei na entrevista ontem, dependendo da situação, pode ser configurado até um dano moral. Lógico que cada caso concreto deve ser analisado, né? Não basta falar, roubaram o meu celular, sofri dano moral. Não é assim que funciona. Mas a indenização por dano moral, ela tem um caráter pedagógico, né? A pessoa, a empresa, quem quer que seja o responsável pela prestação de serviços, ele vai ter aquela noção de que, opa, eu preciso adotar algumas medidas aqui de segurança, aumentar um pouco o meu custo para evitar
receber novas condenações dessa natureza futuramente. Até porque hoje o celular é praticamente uma agenda, você tem a sua vida dentro de um equipamento desse. O Código de Defesa do Consumidor, ele prevê no parágrafo 3º do artigo 18 alguns bens de uso essencial, né? Porque o artigo 18 ele prevê, em caso de vício do produto, que ele seja remetido à assistência técnica, né? E que em 30 dias esse vício deve ser sanado. Se não for sanado em 30 dias, cabe ao consumidor solicitar a troca, a devolução do dinheiro ou o abatimento proporcional, dependendo do vício. Esse parágrafo 3º, ele já determina a aplicação imediata dessa escolha, ou seja, o aparelho não deveria ir para assistência técnica, né? Ele deveria ser trocado imediatamente, o dinheiro deveria ser devolvido e por assim vai, né? Por quê? Ninguém hoje em dia fica sem o aparelho. É algo indispensável, né? E isso foi definido em 2010 pelo Departamento de Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça. Então, realmente, o que você falou está correto, né? O celular é um bem de uso indispensável. E puramente pessoal, é fantástico. A gente carrega tudo, carrega uma vida dentro de um aparelho, pode ter situações de invasão, situações de se propagar coisas que não são para serem propagadas. É bem complicado. Bom, no outro bloco eu perguntaria ao Augusto sobre como funciona este setor de direitos do consumidor dentro da OAB. Não é um PROCON, mas é uma instituição que garante também e cobra o cumprimento de direitos. É para a gente entender melhor sobre tal assunto. A gente vai para o intervalo rapidinho. Durante o intervalo do Jornal do Meio-Dia, a gente toma e oferece aos nossos convidados água Poços de Caldas. E agora, água Poços de Caldas com gás e 0 sódio. A água Poços de Caldas nasce aqui na Serra de São Domingos, é cientificamente comprovada como das mais equilibradas águas de mesa que se conhece. Depois, é engarrafada com toda a responsabilidade para chegar à sua mesa plena de saúde. Ao pedir água mineral, exija água Poços de Caldas. A gente volta já já. Jornal do Meio-Dia pela TV Plan, hoje conversando com o advogado Augusto Barbosa, e a gente está conversando, ele é da Comissão de Direitos do Consumidor da Ordem dos Advogados, e a gente perguntou assim, como é que funciona essa comissão? Porque talvez as pessoas confundam a comissão da OAB com o PROCON. A gente, na verdade, tem uma função de parceria junto ao PROCON, né? Porque nós tomamos ciência de alguma situação de violação, nós tomamos a iniciativa de notificar a empresa que eventualmente descumpra a legislação vigente e caso essa empresa continue exercendo uma prática que a gente entende ser ilícita, a gente notifica o PROCON, oficia o PROCON, na verdade, demonstra para ele o que está acontecendo, apresenta fatos, apresenta fundamentos e solicita realmente as providências. Além disso, a comissão também tem a função de promover dentro da própria classe dos advogados eventos, né, na área de direito do consumidor para aprimorar o conhecimento, buscar a fundamentação, né. Ano passado nós fizemos um grupo de debates, foi o primeiro grupo de debates da comissão, que foi bem legal, com a participação de alguns advogados, até o doutor Nicolau, o juiz da Quinta Vara Civil, compareceu também, representante do PROCON na época, a doutora Rita também compareceu, assessores de juízes e, claro, nossos colegas também compareceram. E a gente está planejando esse ano, mais ou menos, para a Semana do Consumidor em setembro, eventos de conscientização e educação da população em modo geral. Ainda não temos o esquema para eu poder passar, mas na primeira reunião nós já traçamos esse ideal. Então, até porque o Código de Direitos e Defesas do Consumidor ainda é uma situação nova para a nossa cultura, para a nossa realidade. Poços de Caldas tem dado, sim, excelentes serviços, mas é uma situação nova. Uma grande maioria das pessoas acabam não buscando seus direitos por desconhecer a lei. Sim, sim. Infelizmente isso acontece, né? Por vários motivos, né? O acesso ao judiciário, ele tem aumentado bastante nos últimos anos, né? Mas infelizmente a grande maioria das pessoas não tem nem conhecimento de como buscar o judiciário, como buscar os seus direitos, né? Como reclamar, né, eventuais violações. O Código de Defesa do Consumidor ele foi promulgado e sancionado, melhor dizendo, em 1990, mas até hoje, apesar da necessidade de algumas atualizações, ele é um código muito moderno e muito justo nos seus dispositivos.
dispositivos. Lógico, necessita da sua aplicação eficaz, da sua aplicação rígida, né? Mas ele é de fácil leitura, então eu recomendo que todos realmente leiam o Código de Defesa do Consumidor, conheçam. Ele é um código pequeno, a parte principal que toda a população deve conhecer, ela é muito fácil de interpretar, né? E ajuda muito. E a gente está evoluindo ainda a passos lentos, mas realmente, desde da sua sanção até agora, houve uma evolução muito grande, né, realmente na legislação. E esses serviços, como da comissão que você preside, são serviços cobrados ou a OAB dá esse subsídio aos demais profissionais sem custo? Bom, a atuação na comissão ela é voluntária, obviamente, né? Os eventos a gente realmente depende da OAB, mas a OAB sempre costuma nos atender, né? A questão do grupo de debates mesmo foi realizado na sede da subseção aqui de Poços de Caldas. A gente vai buscar também parcerias até junto ao PROCON, realmente, também junto ao PROCON estadual em determinadas situações, mas lógico depende da aceitação, mas a comissão com certeza se sente muito bem amparada pela OAB. Quanto a isso a gente não tem nenhuma preocupação. Bacana. Bom, no outro bloco a gente vai saber sobre um aplicativo que está disponibilizado no próprio site da OAB que pode ajudar você a lidar com essa situação, localizar o seu equipamento. A gente corre porque tem um recadinho super especial da Unopar para você. Muitas empresas têm sentido a necessidade de adaptação aos novos tempos econômicos e investir em melhorias para se manter no mercado. Assim como as empresas, os funcionários precisam ter atenção com a sua carreira e precisam investir numa melhor formação acadêmica nesses novos tempos. Você sabia que, segundo o IBGE, o assalariado com nível superior chega a ganhar até 219% a mais? A Unopar está pronta para atender vocês em suas necessidades, com cursos superiores a partir de R$ 149 mensais, além de vantagens em seu tempo e deslocamento, e o mesmo diploma da educação presencial. Venha conhecer o polo da Unopar de Poços de Caldas e conte conosco nesse seu momento de superação. Jornal do Meio-Dia pela TV Plan, hoje conversando com o presidente da Comissão de Direitos do Consumidor da Ordem dos Advogados, Dr. Augusto de Paula Barbosa. E a gente conversava e falava sobre um aplicativo que está disponibilizado na rede, que ajuda as pessoas a cadastrar o seu equipamento, especialmente o seu celular, e ter um controle mais pessoal sobre onde está o seu equipamento, a possibilidade de bloquear e tudo mais. Como é que funciona o equipamento? Na verdade, isso é um cadastro que se faz, né, pode ser feito também pelo celular, mas pode ser feito pelo computador. É um cadastro disponibilizado pela Polícia Militar, onde é cadastrado o e-mail, né, o e-mail é uma identidade, é um número de identidade de cada celular. Em que a pessoa cadastra esse e-mail, cadastra seus dados pessoais, telefone, endereço. Endereço é opcional, mas sempre ajuda, né, sempre auxilia. Em que caso ocorra algum furto, roubo, perder a perda também, mas é mais destinada a furtos e roubos por conta do registro da ocorrência. A polícia ela tem total condições de localizar o proprietário do celular e futuramente, eu não sei se nesse momento eles já estão disponibilizando serviços de GPS também para localizar o próprio celular. Isso depende realmente da instalação de aplicativos, mas pelo menos localizar o proprietário, caso o celular seja localizado. Então, uma vez localizado um aparelho, muitas vezes ele fica perdido, né, nos depósitos da polícia. A polícia tem centenas de coisas. Mesmo que o proprietário fique buscando o aparelho, vai que ele é localizado em outro local, né? E aí, com esse cadastro, fica mais fácil de identificar o proprietário e devolver o aparelho. Esse cadastro está disponibilizado no nosso grupo do Facebook, né, o Defesa do Consumidor, OAB Poços. E eu deixei até fixada a publicação, porque senão ela vai se perder no meio das outras publicações. Eu deixei ela fixada acima para as pessoas poderem realmente fazer
o cadastro e fazer uso dessa ferramenta realmente. Só fazendo um adendo, além disso, o Ministério Público também disponibilizou realmente um aplicativo para as pessoas tomarem conhecimento dos seus direitos, né, com relação aos direitos do consumidor. E isso realmente é um aplicativo para ser instalado e também instalar no grupo, né, as pessoas podem ficar à vontade para instalar, disponível para Android e iOS. Bacana. É interessante isso, que não é para usar numa situação agora, como ocorreu. Muitas pessoas não têm a nota guardada, muitas pessoas não têm um número do próprio equipamento. Seria para um período normal, você comprou o seu aparelho, já olhar todos os dados de identificação e cadastrar para uma eventual situação. Exatamente, porque, como a gente relatou no outro bloco, a nota fiscal é um documento muito importante, mas muitas vezes ela se perde, muitas vezes, infelizmente, o lojista deixa de fornecer, né? É uma coisa que tem que acabar, mas que acaba acontecendo. E o cadastro, ele é um demonstrativo, né, de que aquele celular pertence àquela pessoa. Né? Como é que um terceiro saberia exatamente o número do e-mail de um celular, né? Então, é um instrumento muito importante, realmente, que tem que ser utilizado. Bacana. Bom, quais outras situações que chegam na comissão, doutor? Olha, o direito do consumidor, ele é algo que nasce com a gente e a gente morre utilizando, né? Então, acredito que só quem é um eremita, que vive isolado da sociedade, que não utiliza. Até eremita tem celular. Hoje em dia até eremita deve ter, para tirar uma selfie lá da caverna dele, né? Mas é algo que realmente ele está presente diariamente no nosso cotidiano. E então, o que a gente mais vê? São os serviços básicos realmente, que são os serviços públicos concessionados, né? Telefone, internet, TV por assinatura. Isso frequentemente são feitas reclamações, né? Tanto no PROCON, como também são distribuídas ações, especialmente no juizado especial, né? Porque o juizado especial, como ele atende ações até 40 salários mínimos de menor complexidade, ele acaba sendo o destino da maioria dos consumidores, né, quando tem os direitos violados. Perfeito. Telefonia deve ser campeã. Com certeza. Campeã não é um provedor, outro não, operadora, outra, são todas as operadoras. Sim, infelizmente, uma lei que precisava ser revista, até colocando mais rigor, responsabilizando as operadoras para mudar essa realidade que a gente tem. Exatamente. Infelizmente, né, a gente tem as agências reguladoras que deveriam estar ali a serviço da população. Mas, infelizmente, a gente vê uma realidade um pouquinho diferente. Né? Um exemplo que a gente pode citar agora é o que está em evidência, a questão da limitação da internet fixa. Ano passado, a Anatel praticamente patrocinou essa tentativa de mudança e revoltou a população no modo geral, com razão. Né? Outro caso recente é da ANAC, que autorizou as empresas aéreas a cobrar, né, pela bagagem que é despachada, não mais obrigar o fornecimento de uma franquia que antes era de pelo menos 23 quilos. Né? O pretexto é de que supostamente reduziria o valor das passagens, mas o histórico não é muito favorável nesse sentido. Né? Então a gente não acredita muito que isso vai ocorrer. A OAB, o Conselho Federal da OAB até já acionou a Justiça, a ANAC na Justiça, e o processo já foi aceito e está em trâmite nesse momento para reverter essa situação. Perfeito. Tinha um tempo que bancos eram campeões de reclamação. Ainda chegam muitas reclamações ligadas a banco, cartão de crédito, essas coisas? Sim, sim. Ainda tem muitas reclamações, sim. O envio de cartão de crédito sem o pedido é muito frequente, né? Reduziu um pouco, porque é uma questão que ficou realmente pacificada na Justiça, né? O dano moral já tá embutido praticamente no ato, né, de enviar sem a solicitação. E o mais engraçado é que enviam e cobram, né? Diz respeito ao artigo 39, inciso 3 do Código de Defesa do Consumidor, que no parágrafo único fala que é vedado mandar serviço ou produto sem solicitação, e caso mande, ele tem que ser considerado amostra grátis. Não pode ter cobrança, né? Mas ainda tem a questão do encerramento de conta, é muito problemático, né? Os financiamentos sempre vêm com seguros embutidos, né? A venda casada. Então, ainda existe bastante coisa que
que têm que ser resolvidas, que tem que ter um rigor maior para poder sanar, né? Okay. Augusto, ocorre, por exemplo, da OAB de Poços de Caldas ou de outros lugares mandarem sugestões de emendas também para o Congresso, para se corrigir determinadas coisas? Ou pedir regulamentação de determinadas coisas que já está na lei. A gente não é pobre de boas leis, é muito pobre de fazê-las cumprir. Exatamente. Não, isso não tem como descrever de maneira melhor, né? Falta o cumprimento. Essa atribuição, né, nós aqui da subseção de Poços de Caldas, nós podemos analisar a situação e a gente deve remeter para o Conselho Seccional em Minas Gerais, que porventura, assim, cuja atribuição é realmente mandar para o Conselho Federal. O contato com o Congresso, com o governo federal, ele é mais restrito ao Conselho Federal. Conselho né? Federal. Nós temos que, na OAB de Poços de Caldas, a gente fica restrito a Poços de Caldas, o Conselho Seccional ao Estado de Minas Gerais e assim por diante. Né? Bom, Augusto, seria bom a gente reforçar o endereço das páginas, a forma de fazer contato com a comissão e também este local onde tem o aplicativo e-mail. Não, a página do Facebook chama Defesa do Consumidor, OAB Poços. Para ter contato com a comissão, a própria página é um instrumento válido. A gente disponibiliza aí o contato com a OAB, a subseção da OAB, né? Mas a gente mantém realmente um contato mais estreito pelo site. A OAB ela está mais voltada a disponibilizar o contato de advogados, caso alguém tenha interesse e não possua um contato de um advogado de confiança e queira ingressar na justiça, queira uma orientação, a OAB está lá para orientá-los, para disponibilizar o contato de qualquer profissional especialista na área pleiteada. Mas com relação à Comissão de Defesa do Consumidor, o melhor contato realmente é o Facebook. Perfeito. Augusto, muito obrigado pela vinda. Eu acho que é uma informação bastante importante para as pessoas de conhecerem mais com relação aos seus direitos e utilizá-los, porque só assim a gente consegue corrigir determinados desvios da nossa sociedade. Muito obrigado pelo convite. O Jornal do Meio Dia fica por aqui, desejando para você uma boa tarde e a gente volta amanhã com outros assuntos de interesse. Tem daqui a pouco o Plano Notícias, Plantão 47, mas as notícias importantes e sérias a qualquer momento, porque nossas equipes estão circulando pela cidade buscando a informação correta para trazer até você. Grande abraço a todos, até mais. Jornal do Meio Dia. Apoio Cultural.